Amém? Essa mensagem é para nós. Eu tenho certeza que quem acessar a página lá, quem acessar o canal, também vai ser tocado, também o Senhor falará através da sua palavra, através do seu espírito e através do seu servo. Vamos comigo lá em Lucas capítulo 15. Hoje não é domingo, mas nós vamos seguir aí nos ensinamentos de Jesus. Domingo agora nós iniciamos, as parábolas, e a gente está estudando e estamos ministrando. Ontem eu tive a oportunidade, faz tempo que eu não assistia TV, hein? Fui ontem ali na casa da irmã, recebi um convite. Lá estava assistindo a programação HIT, acompanhando o pastor Jaime de Amorim, e ele falando sobre a campanha de hoje, que nós estamos também seguindo em frente, levando a minha família para o altar, mas ele colocou lá, limpando a sua casa, limpando a casa. E eu senti no coração, fui lá no Del Norte, acho que eram umas 7h30, comprei essa água não é de Israel, tá? É aqui do Del Norte, mas o poder do nome de Jesus é muito maior. E o ato de fé. E Deus responde fé. Amém? Então eu comprei essas garrafinhas de água, eu vou te dar agorinha, vou falar o propósito, nós vamos limpar a nossa casa. É para você usar a fé. Pastor, eu posso usar para limpar a minha casa e tomar um pouquinho para limpar o meu coração? É sua fé. Amém? Você usa conforme a sua fé. Mas o propósito é limpar, limpeza. E a mensagem vai conciliar muito. Encontrou aí? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Tá dando de ouvir legal aí, irmão Luciano? Tá muito alto, tá baixo? Tá bom? Lucas 15, versículo 8. Deixa eu só fazer uma introdução bem rápida. Esse capítulo 15 é tratado 3 parábolas com o mesmo centro, sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. Dentro dessas 3 parábolas, é bem assim, chamar a atenção que 2 foi necessário esforço e uma houve paciência. Mas tudo fala sobre aquilo que foi perdido e um dia foi achado. Então, para nossa introdução, se algum dia você perdeu algo, essa mensagem é para trazer no nosso coração que aquilo que foi perdido pode ser achado. Talvez você está aqui e, pastor, eu perdi a comunhão. Talvez quem está me assistindo perdeu a presença de Deus, perdeu a alegria de viver, está com pensamento de morte, pensamento de suicidar, perdeu a vontade de viver, de se arrumar, sabe, de se produzir, de ficar, perdeu a vaidade, não sei o que foi perdido. Mas eu sei que se você crer, você pode recuperar, você pode achar. Então a mensagem fala isso, fala sobre a alma, almas que se perdem. Então eu não quero matar jamais o texto, mas nós vamos tirar a lição desse versículo 8, desse texto de hoje, para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para o nosso dia a dia. Amém? Lucas, capítulo 15, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Ao qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o centro dessa parábola da dracma está falando do valor de uma alma que se perdeu e foi achada. Mas para nossa mensagem, para nossa aplicação de hoje, dracma é uma moeda grega. Eu até pedi para o Lucas colocar, tem como colocar aí rapidamente para você ver? Ó, essa aqui, ela é dourada, mas normalmente a dracma ela é de prata, de 3 a 4 gramas de prata. Na cultura judaica, uma mulher, quando ia se casar, ela recebia um dote. Ela recebia ali um presente do noivo. Normalmente era dracmas. Elas usavam, procurei uma foto, não encontrei, usava como um enfeite, um adorno ali na cabeça, e ela recebeu. Então, dentro dessa parábola, Jesus está contando algo que era, como que eu posso dizer,
cultural, era de costume as noivas receberem essas dracmas. Se a gente for colocar aqui dentro da mensagem, a mulher é a igreja. As dracmas são as almas. Dentro do contexto espiritual, a importância de que quando nós vermos uma alma se perdendo, a gente ter a diligência de procurar e de buscar. Mas dentro da nossa mensagem, é algo de valor. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de tratar com você, e um conselho é, você precisa valorizar o que Deus te deu. O noivo é Jesus. Ele nos deu vida. Você tem que valorizar a sua vida. Amém? Valorize a sua vida. Valorize o corpo que Deus te deu. Há muitos de nós aqui, estou junto, amém? Tem procrastinado, acertei, procrastinado aí uma caminhada, um exercício. E a gente sabe aí que o sedentarismo tem matado. Entope uma veia e beleléu. Se morrer com Cristo, glória a Deus. Mas ele mesmo diz que duro é a morte, penoso é a morte de um justo. Porque ele saberia que nós poderíamos dar muito mais frutos aqui na terra em vida do que em morte. Então, até o pastor Carlos brinca, né? Às vezes a pessoa está até culpando a Deus, né? Ela morre e a pessoa lá na beira do caixão está falando, por que Deus levou? Não, foi ela que se matou. Não cuidou do corpo, não fez exercício, não procurou um médico, não procurou fazer uma bateria de exame, né? Tá até o nosso querido líder aqui dos homens, pastor, irmão David ali, o líder David, está tentando trazer aí da Secretaria Municipal um doutor, um médico, que venha falar sobre a saúde do homem, do corpo do homem, saúde mental, saúde do corpo. E a gente precisa se preocupar com aquilo que Deus nos deu. A gente é de fé? É de fé, mas precisamos ter cautela e sermos diligentes. Amém? O próprio pastor Carlos diz, ele usa a fé. Se a fé não funciona, entenda, se não Deus, ele vai lá e usa o remédio. Se o remédio ainda não causa efeito, ele usa o bisturi. E se o bisturi não der certo, meu irmão, ele falou, só entrega a minha alma. Então, a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor nos deu, a vida. O fôlego de vida que há. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Então vigie. Amém? Vigie, cuide do seu corpo. Ok, o que mais ele nos deu? Ele nos deu uma identidade. Eu preciso cuidar da minha identidade. O que é identidade? É quem eu sou diante de Deus e quem eu sou diante dos homens. Às vezes a pessoa é alguém diante de Deus, é uma pessoa, e diante dos homens é outra pessoa totalmente diferente. Então, a gente precisa cuidar daquilo que nos deu uma identidade. E que identidade é essa? Filhos de Deus. Ele nos deu aqui nessa terra um propósito de sermos chamados filho de Deus. Eu preciso cuidar desse nome. A Bíblia nos ensina que vale mais um bom nome do que todas as riquezas. Você tem que cuidar do seu nome, zelar pelo seu caráter, pela sua dignidade, pela sua honestidade. E, infelizmente, muitos já perderam. Perderam a vergonha. Ela sabe que ela é errada, ele sabe que é errado, e fala, não estou nem aí não, ninguém paga as minhas? Não é assim? Ninguém paga a minha conta. Deixa que fale, deixa que diga, né? Mas eu não estou nem aí. Não, eu não posso perder essa... Não sei nem se eu vou acertar esse nome, hombridade. Tá certo aí, gente? Não sei nem se existe isso aí, né? Cadê minha professora? Tá certo? Tá errado. Eu sei que... Hombridade? Oh, glória, acertei uma. A gente tem que zelar por isso, não é verdade? Né? Às vezes a pessoa até fala, devo e não nego e pago quando eu puder. Sim, né? Eu tenho que ter esse senso de comprometimento, de compromisso. E muitos têm perdido isso. Eu não posso perder, principalmente porque somos filhos de Deus. Até anotei aqui que muitos têm perdido, às vezes, o caráter. Eu coloquei caráter, é formado de princípio. É aquilo que diz quem somos. E aí eu notei aqui que muitas pessoas começam a perder o caráter porque começam a negociar princípios. O que é um princípio para um filho de Deus? Jesus é o caminho, a verdade? Ele é verdadeiro.
Uma pessoa de caráter de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ela não mente. Ela não mente. Pois quem mente é filho do diabo. A Bíblia diz isso claramente. Então, o nosso caráter, eu não posso negociar esses princípios. Desonestidade. A pessoa vai ali flertando. Não, mas foi só uma mentirinha, pastor. Foi só uma coisinha que eu tive que fazer. A pessoa vai perdendo a dignidade, vai perdendo o caráter e vai perdendo ali diante de Deus. Quantas pessoas já não perderam o temor com as coisas de Deus? Perderam a santidade, uma vida de santidade, porque vai brincando com o pecado. Nós estudamos isso sobre os filhos de Deus. Quem é filho de Deus não vive no pecado, não vive praticando o pecado, mas vive se esquivando, fugindo da tentação, orando, vigiando para não cair em tentação. Mas muitos estão perdendo isso, porque muitas vezes o que? Não valoriza. Por isso que nosso primeiro assunto é valoriza o que Deus te deu. Valoriza o que você tem, porque se você não valorizar, você só vai entender o valor depois que o quê? Que perde. Quantos homens, né, só foram valorizar a esposa depois que perdeu a esposa? Quanta esposa só foi valorizar o marido depois que perdeu? Quantos filhos só foram valorizar o pai depois que perderam o pai? Depois que perderam a mãe? Então eu preciso valorizar hoje, agora. E quando nós valorizamos algo, meu querido, nós lutamos por isso. Há uma história de Samar que o povo, os inimigos dos filisteus, vieram tomar os campos de lentilha. E para você entender, lentilha não era tão valorizado. Era uma plantação qualquer, vamos dizer assim. Mas Samar, ele não aceitou perder aquele campo de lentilha para os inimigos. Diz a palavra que ele se posicionou, ele lutou e Deus deu a ele o quê? O livramento. Deus deu a ele a vitória. Por quê? Porque ele valorizou. Muitos fugiram, muitos abandonaram, muitos até podem ter falado para ele, não adianta mais lutar não. Ano que vem a gente planta de novo. Não adianta, guarda a sua vida, protege a sua vida. Ele falou, não, eu vou lutar. E Deus deu a ele o quê? A vitória. Então, o que se perdeu? Eu preciso entender que se eu perdi algo, meu querido, eu preciso ir atrás. E aqui vai dar as lições para nós. Volta no versículo 9. 8. Aí vai dizer, ó, se perde uma dracma e não acende o quê? Uma luz. Então, a direção é, primeira coisa, acender o quê? A luz. A palavra de Deus. Com uma palavra de Deus, uma direção de Deus, com a luz de Deus, meu querido, nós iniciamos a buscar aquilo que se perdeu. Há quem perdeu, como eu disse, a alegria de estar na igreja. Uma hora dessa deve estar assistindo novela, ou está se enchendo de noticiário que não traz nenhuma edificação. Antes tinha alegria de estar na casa de Deus. Antes tinha alegria de estar em oração, vir mais cedo, ler a Bíblia, se ajoelhar, louvar, adorar. Mas com o tempo, perdeu o quê? A alegria. E aí, a pessoa, às vezes, depois que perde, ela pode se acostumar. Diz a palavra de Deus que os filisteus roubaram a arca da aliança, tomaram a arca da aliança. E por 20 anos ficou lá na casa de um homem. E aí o Saul nunca foi atrás, porque ele se acostumou a ficar sem a arca. A arca representa a presença de Deus. Tem gente que já perdeu a presença de Deus e se acostumou. Se acostumou. Ela se fadiga, ela se cansa. Falar de oração para ela é quase chamar ela para briga. Ah, não, você é muito religioso. Deus me conhece. Deus já sabe até o que eu vou falar antes de abrir a boca. Rapaz, isso é o bichão mesmo, hein? Se é Ele que nos incita, Ele que nos chama para orar. Quando fordes orar, feche a porta do teu quarto, entra no secreto e ora.
Você chama a pessoa para jejuar, não, é jejuar, sacrificar. Deus não quer sacrifício, não. Deus quer, querido, aquebrantamento. E o jejum humilha a nossa carne, mata a nossa carne. Nós nos submetemos ao Espírito. Jesus jejuou e nos ensinou também o quê? A jejuar. Há quem tinha uma vida de jejum, há quem tinha uma vida de oração, há quem tinha a alegria de ler a Bíblia, mas com o tempo foi perdendo, ou foi perdendo o valor, não foi mais valorizando. E aí, meu irmão, a pessoa, quando perde tudo isso, a vida começa a retroceder. A vida já não é mais como era antes. Então a gente tem que dar importância e valorizar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou, e é acendendo uma luz. Essa palavra é para acender a luz em nós. Essa mensagem de hoje é para nos autoanalisar, é para acender uma lâmpada. O que eu perdi? Às vezes, na igreja de Éfeso, falou que eles tinham deixado o primeiro amor. Aquela alegria de vir orar na oração, se isso algum dia teve. A alegria de estar em comunhão, a pessoa perdeu o amor, perdeu o respeito. Vamos entrar agora para o lado da família. Às vezes, perdeu o amor, perdeu a admiração, perdeu ali o carinho pela esposa, pelo marido. Mas por que perdeu? Às vezes porque não valorizou. Não valorizou. Foi deixando ali de lado, sabe? Foi deixando ali pelos cantos. Quando foi ver, já não havia mais respeito, já não havia mais carinho, não tem mais diálogo, não tem mais conversa. Então a gente precisa acender a luz. Essa palavra é para acender a luz. E aí vem e varrer o quê? A casa. Jesus vai dizer que aquela mulher, ela sentiu falta daquilo que ela perdeu. E olha que ela tinha quantos? 10. Ela poderia ter ficado somente com o quê? Eu tenho 9. Tem gente que é assim, não valoriza, o amigo, não valoriza a família. Se ela não quiser falar comigo, não estou nem aí também não. Não preciso dela, ok. A gente só precisa de Deus. Mas a Bíblia nos ensina a ter paz com todos. Ter paz com todos. Até o limite da palavra de Deus. Então, eu preciso valorizar. Então, ela acende a luz, nós acendemos a luz com uma palavra e vamos o quê? Varrer. Colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. Começar a levantar as coisas do lugar e procurar aonde eu perdi a alegria. Aonde eu perdi? Qual foi o motivo? Foi uma mágoa? Foi uma palavra ríspida? Foi um ressentimento? Aonde eu perdi? O Senhor, Ele é poderoso para nos restituir. Ele é poderoso para restaurar. Mas eu preciso ter esse reconhecimento. Eu preciso enxergar que eu perdi algo importante. Às vezes aquela pessoa perdeu a intimidade com Deus. Ela tinha prazer de acordar de manhã e fazer seu devocional. Hoje só acorda atrasado. Às vezes nem escova o dente para ir para o trabalho ou para a escola. De tanta pressa, de tanta correria. Não estou falando de vocês não, deve ser de outros, Vocês acordam às 5 da manhã, faz um café, lê a Bíblia e vai para o trabalho. Amém? Profetizado sobre a tua vida em nome de Jesus. Leia, meu irmão, um versículo bíblico. Não é necessário você ler 3 capítulos antes de ir para o trabalho, não. Tem um desejo, eu vou ler pelo menos um versículo por dia, vou meditar, vou estudar, vou me aprofundar. Lembra da mensagem de domingo? Sobre a parábola do semeador? Quem tem, vai receber muito, mas quem tem fome, quem tem sede, recebe muito mais. Recebe muito mais. Então você pegando um versículo, você pegando ali uma mensagem, ouvindo, Deus vai te acrescentar. Deus vai abrir seus olhos, Deus vai te dar revelação, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar, um direcionamento que será o diferencial para a sua vida. Amém? E quando você contar o testemunho, você vai falar, foi uma palavra.
Não foi meu irmão, não foi minha irmã, não foi ninguém que me ajudou, foi a palavra de Deus. A irmã, irmão, pai, mãe pode até ser uma ferramenta para te ajudar num processo, mas foi a palavra de Deus que mudou a minha vida. Foi uma revelação. Deus me deu um direcionamento, Deus me deu uma direção. Então eu preciso acender a luz, eu preciso varrer a casa, colocar o quê? Com ordem. E aí a gente tem que entender que é buscar com diligência. Não é na pressa e nem com raiva. Alguém já procurou algo na pressa? Às vezes o negócio está bem ali, né? Debaixo do seu olho e você o quê? Não acha. Eu falo de mim. Quantas vezes eu chego ali e volto igual um doido, procurando a chave do carro, né, meu bem? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? E cadê a chave? E eu não, cadê? Eu não acho a chave. Aí lá vai ela, só levanta assim um pano de prato. Tá aqui. Se eu tivesse procurado com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, amém? Eu tinha encontrado. Essa mulher está nos ensinando como achar essa dracma, com diligência, com cuidado. Mas muitas vezes nós queremos encontrar aquilo que perdeu imediatamente. Queremos tudo agora. Tem algo que você perde que vai demorar você recuperar. Por isso que nós devemos ter vigilância para não perder. Por isso nós devemos ter cuidado e valorizar e guardar e cuidar para não perder, porque depois que perde, até você de novo recuperar, até de novo você encontrar, até de novo você conquistar que nem respeito dos filhos, respeito da esposa, confiança. Confiança é algo que só o tempo, meu querido, e com muitos frutos de arrependimento, com muitas demonstrações e ações e atitudes para você recuperar uma confiança. Então eu não posso perder essa confiança, não posso perder esse carinho, não posso perder esse amor, eu tenho que valorizar. E muitas pessoas estão perdendo tudo isso por causa de redes sociais, perdendo tempo. Em vez de brincar com a filha, em vez de brincar com o filho, em vez de, sair com a esposa, é na correria. Tem tempo para as outras coisas, mas às vezes não tem tempo para a família. E a gente tem que valorizar tudo isso. Devemos tomar cuidado, porque senão, quando a gente perceber, perdeu. E às vezes o sinal está diante dos nossos olhos. É triste isso, né? Mas infelizmente, às vezes a gente ouve uma notícia, fulano se matou, fulano se suicidou. Não é todos os casos, mas alguns casos, algumas pessoas, ele começa às vezes com brincadeirinha. Ai, se eu morrer, vocês nem vão sentir falta, né? Aí a esposa nem se liga. Vai tirar um peso da minha vida. É sério? Entendi. Não sou importante. E aí o demônio bombardeia. E a pessoa tira. Quando vai, nunca imaginei, mas ele estava tão bem. Mas a pessoa não percebeu os sinais. Às vezes o casamento, a gente entra, né, num assunto, às vezes a esposa chega e fala assim, o meu marido saiu de casa, a minha esposa saiu de casa. Aí a gente fala assim, mas do nada. Vocês brigaram? Não, estava tudo bem, mas ele deixou um recado, me mandou que não vai voltar mais não. Eu falei, mas como assim? Mas algo aconteceu lá atrás, a frieza, a falta de comunicação, às vezes um silêncio. Não. Quando a gente deixa de conversar com o nosso cônjuge, nós damos liberdade e uma brecha do diabo conversar com ele. Foi assim. Enquanto Adão não estava falando com Eva estava falando com a cobra, com a serpente, com o demônio. Então tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa. Você viu um olhar mais triste, meu bem, o que está acontecendo?
Você viu o seu esposo? Ah, não, é trabalho, pastor. É o dia todo. Sim, mas converse, tenha diálogo, faça uma oração. Vamos orar, meu bem, vamos colocar um louvor, vamos dar uma volta, vamos caminhar, vamos comer um espetinho, vamos sair, sabe? Mas a pessoa se perde, achando que tudo o que é normal. Não, pastor, é porque hoje é tudo normal, sabe? Nessa correria do dia a dia, a gente quase não se fala. Não, não é normal, não. Deus fez o homem e a mulher para ser um só, para ser uma cabeça, para ter, sabe, comunhão, para ter carinho, para ter afeto, para ter o amor, lealdade, companheirismo. Ah, pastor, no começo era assim, pastor, a gente não via a hora de se encontrar, de estar junto, e agora não tem hora extra para me fazer, não. Quer fazer umas horas extras? Quer voltar para casa agora, não. E perdeu. Perdeu por quê? Porque não foi dando atenção com diligência, não foi, sabe, tendo cuidado, valorizando os pequenos momentos. Às vezes a pessoa está falando com você, a sua esposa ou o seu marido está falando com você e você está falando, está mexendo no celular. Aí fulano, você ouviu? Hã? Que foi? Hã? Não. Ah, deixa. A gente não pode perder a sensibilidade. A gente tem visto aí as pessoas perder a fé. O próprio Jesus diz: quando eu voltar na terra, encontrarei fé? Quando eu retornar, o Filho do Homem retornar, será que acharei fé na terra? Quantas pessoas estão perdendo fé em si próprio? Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim: pastor, eu até tenho fé em Deus, eu só não tenho fé mais em mim. Já não encontro mais fé em mim. Eu oro, eu peço perdão para Deus, eu volto para as mesmas práticas do pecado, mas eu já não tenho mais fé em mim. Parece que eu não, sabe, eu não vejo. O conselho que eu dou, se você está me assistindo, continue tendo fé em Deus. Ah, mas eu estou sem fé em mim, eu não consigo vencer. Vai vencer com a fé em Deus. Orando, buscando nele, ele vai te fortalecer e você vai vencer toda a tristeza da alma. As pessoas estão perdendo, sabe, o amor ao próximo. Alguém cai na frente, nem para. Ô, fulano, caiu? Doeu, machucou? Às vezes não ri, ou grava. Quando riu, acabou de cair aqui na frente aqui do meu serviço. Foi lá nem saber o quê? Se a pessoa quebrou um braço, quebrou uma cavícula, quebrou uma bacia, se machucou, ralou. Não. É triste isso. Esses valores estão se perdendo. E no nosso meio, na nossa casa, dentro do nosso coração, isso pode ter se perdido. Mas essa palavra é para acender a luz. Procura. Procura. E você vai achar. Porque ele disse, buscou com diligência o quê? Até achar. Só que às vezes a gente não acha e desiste. A gente não acha e desiste. Pastor, eu já não sinto mais a presença de Deus. Antes eu orava, eu sentia paz. Antes, sabe, meu irmão, o Senhor diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Eu tenho que buscar de todo o coração. Se eu buscar de todo o coração, ele diz: e eu deixarei ser achado. A gente acha. A alegria, a sabedoria, a inteligência, o discernimento, os dons, tudo, meu irmão, ele se deixa ser achado quando nós valorizamos a presença, quando nós valorizamos a palavra, quando nós valorizamos a oração, quando nós valorizamos hoje a busca do conhecimento, a busca de uma direção, a busca de um conselho através da palavra do Senhor. Não perca o interesse, não perca a fome, não perca a sede de aprender da palavra de Deus. Amém? Essa mensagem é algo que você deve guardar no seu coração.
no seu coração. Se você perdeu, busque, procure. Senhor, eu perdi isso. Senhor, eu quero encontrar. Talvez você não vai achar agora nessa oração que a gente vai fazer aqui. Você vai voltar para sua casa e vai continuar procurando. Procurando, procurando. Você vai achar, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Viva Jesus no seu coração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Eu quero orar por você dentro dessa palavra.